Bom dia, a paz do Senhor. Que bom que os irmãos estão aí atentos nesse domingo, abençoado. Eu desejo realmente que Deus esteja contigo aí na sua casa e trazendo grandes alegrias para esse dia. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Pai querido e amado, nós te louvamos e glorificamos. Como é bom, Pai, entender aquilo que Tu tem preparado para cada um de nós. Para isso, toma nessa manhã a vida dos meus irmãos. Senhor, cada família, cada casa, cada propósito, venha uni-los, Pai, junto conosco, num só espírito, clamando a Deus, agradecendo a Deus por todas as coisas. Obrigado por esse domingo, obrigado pela nossa vida, obrigado porque estamos vivos, Pai, e podemos realmente ter esperança no coração de um novo amanhã, de um novo dia, de uma nova estratégia para as nossas vidas, para te louvarmos e te adorarmos. Abençoa-nos, é o que eu te peço, crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, que está lá em Lucas, no capítulo 10, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu gostaria também, nesse momento, que você estivesse devolvendo o seu dízimo, a sua oferta. Nós temos aí o número da conta do banco e te animar a realmente a você seguir nesse propósito firme, que a palavra de Deus diz que Ele abriria as janelas dos céus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se não vos abençoarei. Deus é um Deus abençoador. E em contrapartida do nosso dízimo e a nossa oferta, o Senhor está sempre conosco, sempre nos abençoando. Então coloque o teu firme propósito no teu coração de trazer 10%, né, que é um pouquinho daquele muito que Deus tem te dado, tem te abençoado. Né? Se você não consegue fazer, com certeza, né, você não consegue fazer nada com 10%. Agora, 90% Deus vai prosperar e vai realmente abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus propósitos. Né? Creia nisso. É preciso crer, é preciso ter fé, é preciso acreditar nessas coisas, né? Fazer realmente a sua imaginação funcionar, colocar a sua cabeça para pensar e já declarar assim: eu vou dar meu dízimo e a minha oferta em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor me prosperará em todas as coisas. Eu sei que tudo que eu fizer, Deus estará ali comigo, me abençoando. Eu vou orar também pelo seu dízimo, pela sua oferta, por aquilo que você está entregando nesse dia e pedindo a Deus realmente que abençoe, que prospere, porque essa parte é com Deus. A nossa função é, orientados pela palavra, trazer dízimo e oferta à casa do Senhor. E é Deus realmente que vai abençoar e fazer prosperar na sua mão, na sua casa, em nome de Jesus. Pai, abençoe agora aquilo que teu filho está ofertando, o dízimo que o seu filho está dando, em nome de Jesus. Que possa haver prosperidade. E prosperidade, Deus, é simplesmente não haver falta. Que não haja falta na casa do seu filho. Que não haja falta, Deus, de amor. Que não haja falta de dinheiro. Que não haja falta de companheirismo. Que não haja falta, Deus, de entendimento, de sabedoria. Porque é um conjunto na vida das pessoas. Se uma área está mal, as outras começam também a decair. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, eu profetizo bênção, paz. Eu profetizo, Pai, que na casa do teu filho e da tua filha haverá prosperidade divina. Não a prosperidade dos homens, mas aquela que vem de Deus e que faz tudo ser abençoado. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, para que junto nós possamos falar com Deus e entender também um pouquinho do que Deus quer falar conosco nessa manhã. Ao abrirmos a palavra, Deus nos dá de beber da água da vida, aquela que regenera, aquela que cura, aquela que transforma. A gente pode saber tudo, mas se a gente não parar um pouquinho para ouvir a revelação de Deus no nosso coração, uma coisa simples, que a Bíblia é isso, você abre e uma palavrinha simples, ela incendeia o teu coração, e você tem ânimo e vitalidade para viver um novo tempo, um novo momento na sua vida.
E eu quero compartilhar esse novo tempo, essa nova vida, nessa manhã em nome de Jesus. Lucas 10 diz: mas em qualquer cidade que entrares e vos não receberem, saindo pelas ruas dizei, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isso, que o reino de Deus é chegado. E no versículo 25, diz assim: eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E perguntou-lhe Jesus, que está escrito na lei, como lês tu? E respondeu ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou Jesus, respondeu bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo, disse, um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu, passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, vendo, encheu de compaixão, e se aproximou dele e atou-lhe as feridas, e deitando azeite e vinho, limpando as feridas, e pôs sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem e o cuidou. Botou o homem em cima do cavalo e levou-o para um lugar para que ele tivesse refrigério. No dia seguinte tirou 2 denários, deu o dinheiro para o hospedeiro e disse, cuida dele, tudo que gastares a mais eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele, disse-lhe, pois, Jesus, vai, tu, e faz o mesmo. Jesus, ele agia assim, ele respondia com simplicidade. A gente vê aqui que o intérprete da lei tenta colocar Jesus à prova, um homem que sabia tudo, que achava que sabia tudo, né? E ele queria que Jesus dissesse para ele o que Jesus entendia de vida eterna. Jesus deu um exemplo para ele. Porque a grande verdade é que nós nascemos e morremos na intenção de resolver esse assunto da eternidade. O assunto da eternidade, ele mora nos nossos corações. Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou? Será que existe eternidade? Será que um dia eu vou encontrar com Deus? Né? Porque, e aqui na Terra, é o único lugar que a gente pode realmente viver e é o tempo que nós temos de resolver isso. O tempo que você tem de resolver a sua eternidade é aqui na Terra. É isso que Jesus estava dizendo sobre vida eterna. O que você vai fazer com a sua vida hoje, agora, né? Viver é a única possibilidade, aqui e agora, de resolver isso. Ou seja, resolver o problema da eternidade. E se você resolver o problema da eternidade, você resolveu tudo. Se você caminhar diante de Jesus, no propósito de morar um dia com Ele, você vai tentar todos os dias fazer a coisa certa. E aí você vai resolver o seu problema da eternidade, você vai fazer a vontade de Deus, né? Se você acordar, você acorda com Deus. E se você dormir hoje e não acordar mais, você também vai acordar com Deus, porque você entende o seu problema da eternidade. Você está entregando a sua vida na mão do nosso Salvador. E a pergunta aqui é perfeita, né? O cara tinha certeza que Jesus não sabia, né? Segundo a lei mosaica. Mas Jesus, ele diz, olha, está na lei. Como você interpreta? E ele diz, amarás o seu teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, né? Porque Moisés, na verdade, diz forças e não entendimento. E aquele homem, ele estava traduzindo a lei mosaica de acordo com a vontade dele. Amarás o seu teu Deus de todo o coração em alma e entendimento. Mas Moisés diz forças, não entendimento. Então Jesus queria dizer que ele entendia de Deus. Ele sabia quem era Deus. Você sabe quem é Deus? Você entende de Deus segundo Jesus? Porque na verdade, né, Jesus ele estava dizendo para aquele homem
para aquele doutor da lei que ninguém entende Deus, porque Deus é tão grande que ele não cabe dentro da nossa cabeça, né? Nós realmente não cabemos também. O mestre queria dizer que entendia de Deus. O que nós temos que entender é a revelação de Deus para a nossa vida, né? Porque o que Deus disse dele mesmo nas Escrituras. E com a ajuda do Espírito Santo, Deus te dá discernimento para que você possa entender isso. O que Deus fala dele próprio nas Escrituras. Mesmo assim, quando Moisés fala com toda a força, ele estava dizendo que realmente nós precisamos do agir e da força de Deus para que nós possamos entender quem é Deus, o que é que Deus quer da nossa vida, né? Ele queria, aquele homem, aquele doutor da lei, ele queria testar Jesus, se Jesus entendia realmente da lei, mas ele mesmo aumentou a lei, acrescentou alguma coisa à lei, né? Isso era coisa dos fariseus na época. O centro da fé judaica era o sacrifício. Os fariseus mudaram para o estudo e o cumprimento da lei. Ou seja, não cumpriu a lei, faz um sacrifício, né? Mas nunca conseguiu, essa era a verdade. Jesus vem e se torna o próprio sacrifício por cada um de nós. E era isso que Jesus estava tentando ensinar para aquele homem, né? Agora Jesus está dizendo, pela misericórdia é possível se chegar à lei, porque Jesus morreu por nós e se fez, né, o próprio sacrifício pelo ser humano na face da terra. Então Jesus estava ali para cumprir a lei, ele estava ali para superar todas as coisas, porque ele via que nós não conseguimos ser tão certinhos e perfeitos, e ele morre por cada um de nós. Ou seja, no versículo 28 Jesus fala, né, faz isso e viverás, né? Ele estava querendo se justificar, porque agora a conversa mudou de tom. Aquele homem, né, aquele doutor da lei, começa a entender que ele não se ajustava ao gabarito. Ele mesmo era um pecador, ele mesmo não cumpria a lei. E Jesus estava querendo mostrar isso para ele. Você fala de lei, mas você mesmo não consegue cumprir a lei, né? E ele começa a perceber isso. Ele podia ter dito, o senhor entende disso, mas Jesus, ele mexeu. Jesus podia ter falado, você entende disso mesmo que você está falando? Mas Jesus, ele mexeu naquele momento, né, na vida daquele homem. E uma coisa interessante que Jesus mexe na vida daquele homem, conversando com ele, sem acusá-lo. Jesus não acusou ele de nada. Olha, eu entendo mais do que você não sabe do que você está falando, né? E Jesus também não perguntou nada para ele. Olha, você faz isso que você está falando? Não, Jesus em momento nenhum fez isso. Mas ele pensou, então, eu não tenho a vida eterna porque eu não faço isso. Jesus botou aquele homem para pensar, ele começa a indagar Jesus sobre vida eterna e ele começa a perceber que ele não entrou no gabarito, que ele realmente não fazia a vontade de Deus como era para ser feita, que ele não cabia, e ele começa a entender, olha, alguma coisa tem que mudar então na minha vida. Eu estou interrogando esse homem, eu sou doutor da lei, mas eu mesmo não tenho cumprido a lei. Isso é profundo. Ele queria pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus, ou alguma coisa parecida, né? Jesus responde a pergunta, devolvendo a pergunta para ele, né? Ele responde Jesus, concorda com ele, e ele acaba se sentindo inadequado, porque ele acaba entendendo aquilo que Jesus estava falando para ele. Ele se sente culpado, né? Se percebe que está morto, que não vive, na verdade, né? Porque ele vai ao templo, mas ao mesmo tempo ele está morto, né? É aquele cara que sobe no monte e diz, eu sou o cara, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas na verdade ele não faz nada daquilo que Deus realmente coloca na Escritura. Jesus diz a ele, viverás a vida eterna fazendo isso. O quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né?
Jesus não estava falando, não estou perguntando a tua religião, não estou perguntando o que você faz, não estou te acusando de nada, só estou dizendo, faça isso que você sabe que tem que fazer. Isso é engraçado, porque nós sabemos aquilo que devemos fazer. E a gente acaba não fazendo, como Paulo mesmo diz, aquilo que quero, não faço, aquilo que não quero, acabo fazendo. É interessante isso no ser humano. E é isso que Jesus está dizendo para o doutor da lei. Né? Não estou te acusando de nada, mas o que é para fazer você não faz. Ele quis testar Jesus, mas Jesus fez ele perceber que ele estava diante de alguém, que ele teria que se justificar. Né? Aquele homem, ele se sente julgado e condenado sem Jesus fazer isso. Só Jesus mostrando para ele o que ele deveria fazer. E se eu sei o que devo fazer, eu acabo julgando-me a mim mesmo. Espera aí, eu não estou fazendo isso. Eu tenho que retomar a minha caminhada. Vê como é simples? Quando você percebe o que tem que fazer e não faz, você mesmo para e pensa, olha, eu tenho que mudar a minha caminhada. Eu tenho que lidar de maneira diferente com as pessoas. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que saber quem é o meu próximo, porque eu sei, mas eu acabo tentando me enganar, porque eu não quero chegar tão perto do meu próximo. E ele tenta se justificar. Foi como Jesus falou, né? Da maneira como ele colocou. Jesus estava dizendo, como você está? De que maneira você está vivendo? Jesus, ele tinha palavras para fazer as pessoas perceberem quem elas eram. E a palavra de Deus, assim, quando você lê a palavra, você percebe quem você é, como você está, de que maneira que você está vivendo, quem é você realmente. Quem é você realmente? Às vezes a gente fala que é uma opção de coisa e acha que é uma opção de coisa. Mas quando a gente lê a palavra, você, opa, estou tropeçando nisso, estou tropeçando nessa palavra, ontem eu tropecei naquilo, peraí, eu não sou bem o que eu estou pensando que eu sou. A palavra de Deus é essa que vai nos curar, nos abençoar, nos renovar. É ela que vai, né, nos colocar realmente no lugar aonde nós devemos estar. Jesus estava dizendo, então você sabe, amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e etc. Né? Você sabe disso, mas você não sabe quem é o seu próximo? Você está perguntando? Então aquele homem perdeu a chance de dizer, eu sou culpado, eu não nasci de novo. Porque ele era religioso, ele não deu o braço a torcer. E esse é um grande problema nosso. A gente entra num estágio de negação, não dá o braço a torcer com pessoas, mas quando você está diante da palavra e diante de Deus, não tem jeito. Ele vai mostrar quem você é. Ele vai mostrar o que você deve fazer. Ele vai mostrar como você deve agir no seu dia a dia. Ele vai mostrar para você que você realmente é fraco, imperfeito e depende da força de Deus, do poder de Deus para caminhar nessa face dessa terra. Por isso que a gente vai na igreja, por isso que a gente ouve a palavra, por isso que a gente tem que estar junto para percebermos a ação de Deus na vida do outro e falar, olha, se aquele ali pode mudar, eu também posso. Se aquele ali pode alcançar, eu também posso. Se aquele ali pode ter fé, eu também posso. Eu fui chamado junto com ele. Se aquele ali está crescendo, eu também vou crescer em fé. Se aquele ali foi ajudado por Deus, eu também vou ser ajudado por Deus. Né? Por isso que Deus ele nos reúne, ele nos junta como pessoas, como seres humanos, como filhos amados de Deus, para que a gente possa sentir isso da parte de Deus e começar a fazer uma retomada de vida. Todo dia, toda hora. Você tem quantos anos? 10, 20, 30, 50, 100? Sempre é tempo. Sempre haverá uma motivação. Sempre haverá uma esperança, né? E por isso que Jesus vai e mostra aquela parábola para aquele homem, né? De 3 pessoas. Quem você acha que era o mais próximo? Um fez isso, outro fez aquilo, né? Jesus fez uma comparação ali, mostrou a vida de pessoas, mostrou uma realidade. É isso também que a gente tem que se fundamentar, né? Entender, olhar para a vida das pessoas, como é que está andando a vida daquela pessoa, seja cristão não, aonde ela chegou, aonde ela quer chegar, mas aonde ela chegou sem Deus, sem fazer a vontade de Deus,
sem entrar no caminho, sem ouvir, se trancando, se fechando, né? Não querendo compartilhar desse amor tão grande. Jesus se entregou a sua vida por mim e por você, né? Jesus estava falando para aquele homem: por que você não se pergunta de quem eu devo ser próximo? Não é quem é o meu próximo, não. Olha, pensa, analisa, pede a sabedoria de Deus. Deus, aonde eu tenho que chegar agora? Com quem que eu tenho que andar agora? Como é que vai ser o caminho? Né? Em que momento eu vou procurar outra pessoa para abençoar? Em que momento eu vou buscar outro irmão? Em que momento eu vou falar de Jesus? Em que oportunidade tu vai me dar para mim me chegar perto daquela pessoa? Para que o amor de Deus também transborde naquele coração, né? Vida eterna é isso, é se compadecer dos necessitados, né? Os detalhes da parábola que Jesus coloca é só para dizer, né? Você quer ser religioso ou você quer realmente conhecer o reino, conhecer de vida eterna, entregar a sua vida completamente para Jesus? Ou você quer uma porção de ressalva na sua vida? Não sei, talvez, hoje não. Era isso que Jesus estava falando. Para a pessoa saber quem ela é, aonde ela quer chegar e de que maneira ela quer chegar. E se ela quer realmente abrir todo o coração para Deus, para Jesus, para os seus irmãos e falar: olha, vamos que vamos junto, Jesus está com a gente, né? É preciso ter um coração de Deus. É isso que eu quero falar para você nessa manhã. Precisamos ter o coração de Deus, porque o nosso coração é confuso. O nosso coração em muitos momentos é duro, interpreta as pessoas e a vida de uma maneira errada em muitos momentos. O coração do homem é enganoso, diz a palavra de Deus. Por isso, temos que parar, refletir. Jesus estava falando: você é doutor da lei, sabe tudo de Bíblia, e você quer realmente fazer perguntas para fazer pegadinha comigo, quando na verdade eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e eu estou aqui sem roupa, nu diante de você, abrindo meu coração e te deixando pensar e entender o que é Deus. É isso que Deus quer para nós, rasgar o nosso coração. E assim, com muita simplicidade, com muito amor. Deus não vai chegar para você de uma maneira, né? Não vai. Ele vai chegar sempre com simplicidade, vai trazer pessoas simples, palavras simples, com muito amor, para rasgar o teu coração. Nessa manhã, que você possa se apropriar dessa palavra. Eu não sei o que você está precisando, o que está faltando. Em todo momento nós precisamos de alguma coisa, em todo momento nós precisamos de um abraço, de um carinho, seja de um irmão ou seja de Deus. Tem momentos que é o irmão, mas tem momentos que Deus também vem e te abraça e te bota no colo e fala: filho, estou contigo, filho, tu não está sozinho não. Tu és o filho amado do Pai. Era isso que Deus fazia com Jesus a todo momento. Confirmava o ministério de Jesus. Você vai passar isso. Vai ser difícil, mas eu estou contigo. No final é vitória. No final você vai entender melhor. Assim também é na nossa vida. Então se aproprie agora, abrace Jesus. Nós vamos abraçar Jesus nesse momento. E vamos falar com Ele. E pedir que Ele alcance o nosso coração todo dia. Que Ele quebrante o nosso coração todo dia. Que Ele mexa lá nas nossas entranhas. Que Ele mexa dentro de nós. Lugar que ninguém conhece, nem nós conhecemos. Mas é lá que vai vir realmente o amor e o entendimento da vida, da graça, do poder de Deus. Oremos. Pai, te louvamos. Como é bom falar contigo. Obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado pelo sol, pela vida. Obrigado, Pai, pelo dom da vida. Estamos em casa, estamos na rua, estamos no telefone, na televisão, na internet, na mídia. Mas muito obrigado porque tu nos dá a oportunidade de ouvir Deus rasgar o coração, para que o nosso coração também seja rasgado, para que a luz de Deus possa entrar e possa descobrir todo o cantinho que está escuro, que está apagado, que precisa da luz, do poder de Deus, para esclarecer nossas dúvidas e nos levar adiante. Eu profetizo, Deus, nessa manhã, cura, libertação, renovo espiritual, palavra de sabedoria. Ó Deus, uma força nova, um poder novo. Deus, nessa casa,
nessa família, oh Deus, em tudo aquilo que precisa ser descoberto, descortinado, para que Deus entre e pela ação do Espírito Santo entre com poder e glória em nome de Jesus. Eu creio nisso. E você tem que crer no teu coração nessa manhã em nome de Jesus. A luz de Deus, o Espírito Santo entrando na sua casa e na sua vida e te tornando livre, sadio, sem religiosidade, mas com o coração sempre aberto para crer e entender aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida, para a tua igreja, para a tua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Seja ricamente abençoado, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ficar com a escola dominical, né? Um dos nossos professores vai estar ministrando, falando. Como eu disse, cada palavra que vem da parte de Deus, das Escrituras Sagradas, ela tem poder para transformar o nosso coração. E a escola dominical é isso, né? Eu quero que realmente chegue o tempo rápido de nós estarmos juntos com os professores, que a gente pode fazer perguntas, a gente pode estar conversando, a gente pode estar debatendo sobre o tema, mas nesse momento que você possa não só ouvir, mas pegar também a Bíblia e olhar lá e pedir a revelação de Deus de tudo que vai ser falado, porque em tudo que o professor fala sempre tem uma palavrinha, uma coisinha que encaixa dentro do teu coração e dentro da sua vida, né? Beba dessa água da vida na escola dominical nessa manhã. E daqui a pouco a gente está voltando para orar, né, para terminar esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Mais um momento aqui na escola dominical, trazendo para nós hoje uma reflexão que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 39. Dá tempo aí de você pegar a sua Bíblia, de fazer as suas anotações, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O livro de Romanos é uma carta de Paulo, né, aos Romanos. E segundo os estudiosos, é a última carta que ele vai escrever. É um capítulo que vai falar acerca da nossa vida com Cristo. Vai falar dessa luta entre carne e espírito. Mas são os meus próprios desejos que acabam me fazendo sofrer. Ou se estou alimentando mais a minha vida espiritual, que me faz com que eu me eleve, com que eu me eleve cada vez mais. Só que, na verdade, quando eu vivo no Espírito, eu alimento essa minha vida espiritual. Eu também recebo os sofrimentos de Cristo. Vamos ver isso lá nos versos 18, 22 e 23. Nós vamos acompanhar. Você vai acompanhar aí agora na sua Bíblia. Diz assim ao verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória
a ser revelada em nós. O verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a doação de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos completa o capítulo 27. Romanos 8, né? Completa o capítulo 27, falando nessa vida no Espírito. Então, Paulo já começa perguntando para os cristãos de Roma: que diremos, pois, acerca dessas coisas? São essas coisas que a gente acabou de ver, dessa luta que estão tendo lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta do quem será contra nós vai ser respondida o quê? Ao longo do texto, ao longo do capítulo. Que coisas? É uma curiosidade, né? Minha e deve ser sua também, para que a gente possa poder pesquisar e buscar na palavra de Deus. Que coisas? A pergunta é essa: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Vamos buscar para ver que coisas são. Até porque destas coisas é um pronome demonstrativo de algo que? De algo que está perto. Está perto de nós, ou seja, está acontecendo. Então nós temos que buscar isso, esse destas, tá bom? O capítulo 8 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estas coisas está relacionada a todo o capítulo 8 de Romanos. Essas coisas, todo o capítulo 8, do versículo 1 em diante, vai estar falando a respeito dessas coisas que eles estão dizendo aqui no versículo 31. Essa relação entre o espírito da vida, e eu me deixar levar pela minha carne, que trazem essa luta, né, constante dentro de mim, constante dentro de nós. Ele vai dizer no verso 12 que nós estamos devendo horrores à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. O verso 12, vamos voltar lá, vamos acompanhar. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não só à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. É justamente isso que ele está falando. Nós estamos devendo horrores, não à carne, mas como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, as coisas, os nossos próprios desejos, as coisas e os nossos próprios desejos. Mas precisamos o quê? Mortificar os nossos desejos e viver segundo o Espírito, as coisas espirituais, porque isso faz com que a gente viva muito mais tranquilo, né? No verso 15 diz assim, verso 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de quê? Adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O verso 15 para a gente viver, diz que nós não devemos viver outra vez atemorizados, ou seja, sempre sendo escravos dos meus próprios desejos. O verso 15 ele está dizendo que para a gente não fazer, para que isso não aconteça. Paulo está escrevendo para eles, explicando, para que eles não deixem que isso aconteça novamente, que eles sejam escravizados pelos próprios desejos.
mas que eles receberam um espírito de adoção, no qual chamamos Abba Pai, Paizinho. Então, não recebeu o Espírito para ser usado pela minha carne, nem pelos meus desejos, mas a gente recebe o Espírito de filhos de Deus. Nós, recebemos o Espírito de filhos de Deus. Cada um de nós somos adotados por Deus como filhos amados por Ele. No verso 18 de Romanos, Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada aonde? Em nós. Ou seja, os sofrimentos desse momento não tem como ser comparados com a glória que aconteceu ontem em nós, com a nossa o quê? Salvação. Esse é o motivo. O versículo 26 vai falar que na nossa fraqueza o Espírito ajuda. E esse Espírito aí, ele está com letra maiúscula. Se você for observar, ele está lá com letra maiúscula. Se está com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo de Deus. Então, nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do nosso Pai. Essas coisas a que Paulo está se referindo em todo o capítulo 8 e nesse pedacinho de Romanos 8, de 31 ao 39, que na verdade é um resumo de todo o capítulo 8, que diremos, pois, essas coisas, já falamos, sobre esse pedaço. O que seriam essas coisas? Se Deus é por nós, quem verdadeiramente será contra nós? Se Deus é o quê? Se Deus é por nós, se Deus for por nós, isso é uma condicional. Mas nesse momento aqui, nesse contexto aqui, ele tem um sentido de porquê. Por quê? Quem será contra nós? Porque Deus é por nós. Deus é por nós, então quem será contra nós? É porque Deus é por nós que ninguém é contra nós. É desde que Deus é por nós, quem será contra nós? Aí vamos dar uma olhadinha lá no Salmo 56, no versículo 9 do Salmo 56, para a gente poder entender um pouquinho, porque Deus é por nós. No Salmo 56, no versículo 9, diz assim, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Precisamos ter a certeza de que Deus é por nós, porque o dia que nós tivermos a certeza de que Deus é por nós e nós invocarmos o nome do Senhor, os nossos inimigos irão bater em retirada. No verso 9, ele diz que nós precisamos invocar o nome do Senhor para que os nossos inimigos possam bater em retirada. E ele diz lá, eu sei que Deus é por mim. Chegamos então ao versículo 32 de Romanos 8, que diz, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O versículo 32 diz que ele não poupou o seu próprio filho, por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não diz aqui que é alguma coisa, diz que é todas as coisas. É algo que imerecido, é graciosamente, é graça. É algo que a gente não merece, mas Deus nos deu.
Ele vai me dar graciosamente tudo o que eu preciso, tudo o que você precisa. Eu não mereço, mas eu preciso. Deus nos deu vida, por quê? Pela sua graça. Se nós estamos hoje aqui, se eu estou hoje aqui falando, gravando aqui essa mensagem, esse vídeo, é porque é graça de Deus na minha vida. A gente não merece, mas Ele nos deu pela sua graça. Então, tudo é por essa graça que a gente não merece. Ele nos dá todas as coisas porque Ele deu o seu principal. Ele deu o seu filho para morrer por mim e para morrer por você. Ele entregou o maior bem dele, vamos dizer assim, né? Por mim e por você. Ele entregou o seu único filho. Hoje a gente acredita nisso e a gente tem o quê? A vida eterna. Se nós acreditarmos nesses princípios, com certeza nós teremos a vida eterna. O versículo 33 é um versículo que trata de quê? De acusação. Vamos lá. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 2 de Romanos 5, diz assim, pelo qual obtivemos também esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos, quer dizer, na alegria dos que se apoiam, não nas suas forças, mas no poder de Deus. Justificado, então, é Deus quem nos justifica. É Ele quem nos justifica. É Ele quem nos avalia. É Ele quem nos dá respaldo. É Ele quem nos dá base. Essa resposta do versículo 34, quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai. E também intercede por nós. Essa resposta é Cristo. Quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse, verso 34, está ligado lá com o verso 11 de Romanos. Verso 11, vamos dar uma olhadinha lá no verso 11, que diz assim o verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em que vos habita. Eita! Quem vai tentar ou intentar acusação? Nós já estamos justificados. Essa palavra nos garante isso. Diz que nós já fomos justificados. Então não tem como alguém tentar ou intentar. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Porque a condenação, o próprio Jesus já levou sobre ele na cruz. Isso aí está lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 13. Vamos até lá? Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro.
fazendo ele próprio se faz maldição em nosso lugar, porque está escrito que aquele que seria pendurado no madeiro, como Cristo foi crucificado, se faz maldito. Ele se fez maldito porque isso estava escrito onde? Na lei. Essa condenação, ele passou por isso para que hoje eu e você não sejamos condenados. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta que ele mesmo responde lá no versículo 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderosos, nem do porvir. Você aí com essa sua ansiedade, fique sabendo, nada pode separar você do amor de Cristo. Então não deixe que a sua ansiedade separe você do amor de Cristo. Ele termina dizendo: nada disso pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você tem Jesus como Senhor, fique sabendo, isso não pode separar você do amor de Cristo. Uma coisa interessante no verso 38, Paulo disse: estou bem certo. A experiência, e a gente pode ver isso aqui, que a experiência da certeza, da convicção, essa experiência, ela é pessoal. Se Deus é um Deus que ama a todos nós, esse Deus é um Deus que livra, é um Deus que justifica, é um Deus que não separa, mas a certeza, ela é pessoal. Eu preciso ter certeza de que Deus é um Deus que justifica. Eu preciso ter certeza que Deus é um Deus que livra. E Ele é um Deus que não separa. Porque eu estou bem certo, assim diz Paulo. Eu estou bem certo de que Deus vai fazer. Eu estou bem certo de que Deus me livra, de que Deus não separa, de que Deus me justifica. O verbo está lá, na primeira pessoa. Então, precisamos sempre atentar para esses detalhes da palavra de Deus, porque aqui diz tudo para nós. Aqui diz tudo para nós. Nós só precisamos nos aprofundar um pouquinho mais. E eu quero te dizer nessa hora, lembre-se, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, ou por meio daquele que ainda nos ama. Tenha um excelente dia de domingo, uma tarde maravilhosa, e que Deus possa continuar te abençoando. Amém. Amados irmãos, que bênção, né? Nós agora passamos pela escola dominical. Quero que Deus te abençoe, que realmente possa falar o seu coração nessa palavra, né? Nesse estudo dessa manhã. E eu quero dizer para você que verdadeiramente Deus é Deus, que verdadeiramente Deus ele está nos abençoando. Nós vamos nos despedir. Eu quero declarar uma semana rica, uma semana abençoada, que todas as dúvidas do teu coração Deus possa estar esclarecendo, que Deus te dê força vinda do alto, dia após dia, para que você possa entender a vida, os problemas da vida e passar por cada um deles, né? Cheio de graça, cheio do Espírito Santo de Deus, para te consolar, para te abraçar e para te pegar no colo em nome de Jesus. Nós vamos orar e agradecer por essa manhã em nome de Jesus. Pai, te louvamos e glorificamos. Dia abençoado, dia rico na tua presença. Obrigado. Obrigado porque podemos falar até aqui, o Senhor tem caminhado conosco. E agora toma cada membro da Igreja Metodista da Barra, cada visitante, pessoas que estão visitando o nosso site, Pai, que tem participado conosco. Abraça essas pessoas também, cobre com o teu sangue, Pai. Traz a motivação certa, traz o abraço,
daquele que sai do trono da graça, o amor de Deus, para que se sintam consoladas e amadas. Visita cada membro, Pai querido e amado, dá força, dá energia física, dá poder de Deus, poder do Espírito, para que possam caminhar com força, com alegria, sem medo de ser feliz, porque Jesus está no nosso barco. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço crendo. Amém e amém. Deus abençoe em nome de Jesus. E eu vou dar a bênção agora, estenda a sua mão, para que você receba a bênção de Deus e que a graça do Deus vivo e todo-poderoso, o amor de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, renove a sua vida e cure a sua alma todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja abençoado.